A presente reunião, caros colegas senadores, se destina à apreciação de matéria um item único, que é o projeto de lei da Câmara, número 2, de 2015, não terminativo, de origem da Presidência da República, que regulamenta a questão relacionada à biodiversidade. É uma série de dados que já foram lidos na sessão anterior. Eu lembro à comissão que o senador Assiro Gurgás, relator da matéria, realizou a leitura do relatório, concluindo pela rejeição das emendas 1 a 116, apresentadas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, e rejeição das emendas 125 a 128, apresentadas perante esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 2 de 2015, bem como das emendas de redação propostas. Na 8ª reunião da CRA, realizada nesta data, após a leitura do relatório, foi concedida a vista, em caráter de emergência constitucional, ao senador Donizete até às 15 horas de hoje, por isso estamos aqui agora para discutir a matéria. Encerrado o prazo do pedido de vistas do senador Donizete, não foi apresentado voto em separado. Sobre a mesa, requerimento de destaque para a votação em separado das emendas números 126 e 128, apresentadas pelo senador Paulo Rocha perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Primeiro requerimento, nos termos do inciso 2 do artigo 302 do Regimento Interno, requer o destaque para a votação em separado da emenda 126, apresentada ao projeto de lei da Câmara número 2 de 2015, que regulamenta o inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, artigo 1, a alínea J do artigo 8, a alínea C do artigo 10, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 2.519, de 16 de março de 1998. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, revoga a medida provisória número 2.186, 16, de 23 de agosto de 2001 e dá outras providências. Este é um dos requerimentos. O outro requerimento, nos termos do inciso 2 do artigo 302 do Regimento, requer o destaque para a votação em separado da emenda 128, apresentada ao projeto de lei da Câmara número 2 de 2015, que regulamenta o inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, artigo 1, a alínea J do artigo 8, a alínea C do artigo 10, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º da artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 2.519, de 16 de março de 1998, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Revoga a medida provisória 2.186, 16, de 23 de agosto de 2001 e dá outras providências. Sobre a mesa também ainda uma emenda de redação, 129, também de autoria do senador Donizete Nogueira, que trata de utilização do termo povo indígena por população indígena. Significa um retrocesso na legislação brasileira, já que a expressão está consagrada na Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil. Desde então, tem sido adotada nos documentos oficiais brasileiros. Ressalte-se que a expressão povo indígena foi introduzida na Convenção 169 com as seguintes justificativas que constam da introdução da versão brasileira da Convenção referida. E para evitar qualquer reducionismo biológico, já que população é termo adotado para espécies naturais, como plantas e animais. Para sinalizar o abandono e superação da perspectiva paternalista presente na Convenção 107 da OIT, que foi substituída pela Convenção 169 e para deixar claro que os povos indígenas são sujeitos de direitos e, em particular, detêm o direito de serem consultados no que concerne às políticas que os afetem. Além disso,
há um valor simbólico e político na manutenção do termo povo para os indígenas, já que, do ponto de vista antropológico, a palavra povo remete ao sentido de identidade cultural ou identidade étnica, diferenciando esses povos de outros grupos sociais que não possuem esse tipo de vínculo. É o outro requerimento. Com a palavra, o senador Donizete, para encaminhar os requerimentos já referidos. Presidente, senhores senadores, essa emenda que eu apresentei agora, que está embasada na observação da Convenção 169 da OIT, é uma demanda dos povos indígenas que eu gostaria de que fosse atendida. E que, do meu ponto de vista, em relação ao que está previsto na Convenção 169, a gente estaria consolidando, nesta matéria de importância para o país, o fato do Brasil ter sido signatário desta convenção e também do ordenamento jurídico que o país vem encaminhando. Então, eu gostaria que fosse atendida essa emenda e pediria aos senhores senadores, a senadora, que a gente aprovasse a emenda no relatório. Eu preciso, senador Donizete, do seu encaminhamento para os requerimentos também, porque primeiro votamos os requerimentos, depois a emenda. São dois temas distintos. Dois são requerimentos e depois a emenda. Os requerimentos estão justificados. Né? Eu gostaria que a comissão acatasse os requerimentos para que a gente pudesse, então, votar as emendas que estou destacando. Em votação, os dois requerimentos de destaque e queria para discutir, senhor presidente. Para encaminhar a votação, então, para encaminhar a votação, senador relator Assir Gurgax. Muito bem. Nós conversamos com a consultoria, senhora presidente, senhoras senadores, entendemos que não dá para incluir essas emendas. E eu coloco aqui já a questão de nós colocarmos a palavra povo indígena. Ela contradiz com a Constituição brasileira. Eu vou ler aqui o parecer. A Constituição Federal não usa a palavra povo para referir-se a indígenas. A linguagem constitucional só usa povo para referir-se ao povo brasileiro como um todo, que é o detentor da soberania nacional. Assim, por exemplo, o preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Na mesma linha, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal diz que povo é o titular do poder soberano do Brasil. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O Supremo Tribunal Federal confirma esse entendimento e já afirmou que a Constituição desabona os vocábulos povo, país, território, pátria ou nação indígena. Para a Constituição, povo é usado apenas para se referir ao Brasil por inteiro. Todos nós fazemos parte do povo brasileiro, indígenas ou não indígenas. Então, esta é a conclusão, senhora presidente. Eu queria também a manifestação de Vossa Excelência, como relator, do acolhimento ou não da emenda 129, que é exatamente a explicação que dá da Vossa Excelência, mas eu preciso saber do não acolhimento em função das razões dos termos constitucionais. Nós não acolhemos exatamente em função
dos motivos aqui citados, e nós pedimos o apoio dos demais senadores. Eu gostaria de consultar o senador Donizete, que é o autor dos requerimentos, se quer fazer um requerimento para destaque que está já para fazer a leitura. Eu vou declinar do requerimento para esse destaque e manter os outros dois destaques da emenda 126 e 128. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador. Infelizmente, eu cheguei atrasado e eu não vi a linha de raciocínio. Esse faz parte de qual assunto especificamente, esse assunto que foi... Essa justificação que foi feita pelo senador Assir? Eu queria que o senador Assir, como relator do PLC 2, que trata da biodiversidade, reafirmasse a posição dele como relator em relação a esta matéria, que hoje pela manhã nós tivemos uma sessão especial deliberativa para tratar dela. O senador Donizete Nogueira pediu vistas porque, quando chegou no processo de votação, justificou que não tinha tido tempo para a leitura da matéria e pediu vistas. Como se trata de uma tramitação com urgência constitucional, nesses casos a vista foi 24 horas. Por um entendimento da comissão e do próprio autor do pedido de vistas, nós chegamos à conclusão de que devíamos encerrar hoje ainda esse processo e marcamos para as 13 horas, para as 15 horas, melhor dizendo. Estamos fazendo isso agora. Foram lidos os requerimentos e também a emenda 129, que é essa que trata da questão de substituir a palavra população indígena por povo indígena. E o senador Assir Gurgex, como relator, estava fazendo exatamente a justificativa do ponto de vista constitucional sobre as razões dele para acolher ou não a emenda. Mas eu prefiro passar a palavra ao senador Assir para que dê a explicação ao senador Ronaldo Caiado. Muito bem, senador. A explicação já foi dada pela nossa presidenta. Não pediria você. Mas eu quero dizer o seguinte, senhor nobre colega. Lógico que cada casa tem a sua total independência e caberia aí, sem dúvida alguma, lógico, a maioria acatar ou rejeitar. A minha posição é a manutenção do texto como saiu da Câmara, certo? A minha posição aqui na comissão vai ser por aquilo que nós definimos lá, porque esse assunto foi plenamente debatido e sei tranquilamente que isso aí vai extrapolar todo o tempo de urgência, porque essa discussão ela foi extremamente explicitada, discutida e até o termo população foi a que foi acordada e que foi aprovada. Eu sei que cada casa, hoje estou aqui, com todo respeito. Agora, a minha posição será contrária e, regimentalmente, eu quero a prerrogativa de poder fazer com que haja a votação especificamente para que não haja a troca da palavra população para a palavra povo. Eu queria explicar também aos senadores que aqui esse PLC não é terminativo. Ele passa... A última comissão que passa é a Comissão de Meio Ambiente, que dará a palavra final, mas a palavra final será do plenário do Senado. Eu quero acompanhar a tese do relator. No plenário. Não, quero acompanhar a tese do relator da comissão. Certo, então o seu voto já está declarado. Em votação, o requerimento de destaque dos... Sim, senador Donizete. Conheço toda a autoridade da Câmara e só para destacar que isso foi objetivo de destaque pela bancada do PT lá na Câmara, né? Então, não foi um acordo geral, um acordo que a maioria aprovou e derrotou o destaque, né? E o Senado tem toda a autoridade para aprovar ou não o destaque que eu estou fazendo aqui. Mas, a palavra com a presidenta. Senador Donizete, é evidente que é assim que acontece. Nesses processos é dessa forma. Vossa Excelência está fazendo um esclarecimento a respeito de como se comportou o seu partido e, eventualmente, outros grupos que dentro da Câmara, como a FUNAI defendeu na audiência pública esse posicionamento.
Então, mas eu preciso agora submeter em votação pelo plenário desta comissão os requerimentos apresentados pelo senador Donizete Nogueira. Então, os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. O encaminhamento é não concordar. Não concordar com os requerimentos. Com o requerimento. Então, os senadores que não concordam... Os senadores que não concordam têm que se manifestar. Exato. Os que... Não. Os que não concordam têm que se manifestar. Um momentinho. Os que concordam com o requerimento, ou seja, ficam com a posição do senador Donizete, ficam como estão. Os que não concordam, levante a mão. Isso. Rejeitados os requerimentos do senador Donizete. Em votação agora, então, o relatório do senador Assir Gurgax. Pela ordem, senhora presidenta. Pois não, senador. Eu até que agradeço o pedido de vistas feito pelo nobre senador Donizete, que nos possibilitou fazer uma errata com a emenda de redação. Eu faço questão de ler que é uma emenda de redação, exatamente para nós não termos que fazer esse projeto voltar à Câmara. A alteração, que passo a ler, a alteração da emenda de redação número 2 ocorreu para alterar a remissão da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, do artigo 4º do PLC número 2, 2015, para o parágrafo 1º do artigo 6º, em razão da melhor técnica legislativa em conformidade às regras estabelecidas na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, já que esse dispositivo, o artigo 6º, trata especificamente das competências do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM. Além disso, objetiva dar maior clareza às atribuições de competências de cada órgão, CEGEM e Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e cada qual regulamentado por lei própria. Então, é uma errata que nós estamos fazendo, senhora presidente, para consertar o que nós poderíamos estar não fazendo corretamente então, pela eu manhã. queria me associar ao agradecimento que o senhor fez ao senador Donizete Um agradecimento Nogueira, ao senador. porque sairá desta comissão, então, de uma forma absolutamente clara, para não restar dúvidas e não acontecer esse risco de ter que uma matéria dessa grandeza voltar à Câmara dos Deputados. Com a palavra, o senador Donizete. Eu não tenho nada a obster. Estamos aqui para fazer o debate. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Eu não me considero perdedor porque estou contribuindo com o debate aqui. Perfeito, então, estou feliz. E ajudou na errata. E essa oportunidade de poder contribuir com o senador Assir muito me honra, viu, senador? Poder contribuir com o senhor num trabalho tão importante como esse do relatório de uma matéria tão singular e importante para o país. A comissão ganha com isso, senador Donizete. Nós agradecemos muito a sua contribuição, do senador Paulo Rocha também. É regimental, senhor presidente, que eu faço a leitura da nova redação. Então, a emenda de redação diz o seguinte: artigos... o parágrafo 1º do artigo 6º do PLC número 2 de 2015, a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo 1º, compete também ao CEGEM, respeitadas as competências da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTM-Bio, de que trata a Lei número 11.105, de 24 de março de 2005. Esta é a emenda de redação que deveria ser feita e agora sim, através da errata, agradecendo mais uma vez o senador Donizete, que nos proporcionou essa correção. Muito obrigado, senhora presidente, senhores senadores. Agradeço ao senhor o seu relatório com pela ordem, votar em votação a matéria, senador pela ordem, Ronaldo Caiado. A alegação foi emenda de redação. Era importante que a assessoria da comissão dissesse realmente se não é uma emenda de mérito. Não, é de redação. Bom, porque se for de redação, tudo bem, mas se nós tivermos qualquer uma dessas interpretações amanhã, coloque em dúvida que venha interferir no mérito, essa matéria volta para a Câmara. Quer dizer, senador... o que ela vai produzir de resultado, tá certo? É lógico que é um detalhe que o senador teve a oportunidade de ler esse ponto específico,
Mas nós temos que saber se a interpretação também da assessoria da Comissão de Agricultura avaliza que seja de redação. Do contrário, eu votarei pela manutenção do texto do relator. É apenas uma emenda de redação, não altera o mérito do relatório do senador Assir Gurgax. Essa errata foi exatamente para dar o esclarecimento, digamos, definitivo e claro, para evitar qualquer dúvida a respeito do mérito da matéria, senador Ronaldo Caiado. Então, as senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do senador Assir Gurgax, que passa a constituir o parecer desta comissão, da CRA, pela rejeição das emendas 1 a 116, apresentadas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, rejeição das emendas 125 a 128, apresentadas perante esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 2 de 2015, bem como das emendas de redação propostas, e pela rejeição da emenda 129, que foi apresentada pelo senador Donizete Nogueira. Está aprovada, portanto, o relatório do senador Assir Gurgax. Muito obrigada a todos. Está encerrada a presente sessão.